Olá, bem-vindos. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam Sinais. Esse tema, então, que eu propus no vídeo anterior, falando sobre as mudanças na nossa sociedade e o impacto do divórcio, na minha maneira de ver, neste contexto, como uma parte, como uma composição da agenda dos últimos dias, eu creio que é algo muito claro no meu coração, muito claro na minha maneira de ver. Mas se eu não abrir o quadro maior, eu vou ficar parecendo que eu estou fugindo da organização que eu preciso propor para a sua reflexão. A minha maneira de chegar para tudo que acontece no mundo, tudo que acontece hoje no mundo, inclusive o cenário que a gente vê, todas essas mudanças rápidas acontecendo, para mim, na minha maneira de estudar a escatologia, eu remeto sempre a 1948 e 1967. Então, em 1948, Israel volta a existir como nação, em 1967, reconquistam Jerusalém. Se eu paro então para olhar para trás, eu vou perceber que muitas coisas que afetam a nossa sociedade hoje começaram a entrar em movimento a partir dessa data, em especial 49. Por quê? 48, sempre erro o número. Por quê? Porque antes de Israel existir como nação, não havia cenário escatológico possível. Todo cenário escatológico, ele necessita Israel restabelecido na sua terra, necessita a existência de Jerusalém como uma área de discussão, como tem sido até agora, e uma discussão acerca do templo. Por quê? Porque estes ingredientes fazem parte da agenda dos últimos dias. Então, todas as mudanças tecnológicas, sociais, econômicas, culturais, tudo o que acontece no mundo hoje teve um momento em que teve o seu pontapé inicial, digamos assim, para uma grande aceleração, apontando para o fato de que algo vai acontecer, algo que a Bíblia diz que vai acontecer, dentro de um ciclo de tempo que a gente pode imaginar que existe uma data que a gente pode esperar. Não podemos marcar datas, mas podemos entender as estações. Então, todas as mudanças que eu disse, curiosamente, elas começam a ter uma certa aceleração a partir do evento de Israel voltar a existir como nação. O relógio profético de Deus, pelo menos como eu creio, como eu olho para a escatologia bíblica, como eu vejo a parábola da figueira em Mateus 24, é que a geração que viu isso acontecer não vai passar até que tudo aconteça, o que é tudo até o final da grande tribulação. Tudo isso vai acontecer, essa geração que viu isso não passará até que tudo se cumpra, como a palavra de Deus diz. Então eu creio que pela destruição que a gente percebe acontecendo da família, e na minha praia aqui, eu estou falando da família à luz da palavra de Deus, claro que sim, segundo a Bíblia, claro que sim. Então eu quero trazer que este impacto, não só o impacto no mundo, mas o impacto na igreja, passa a ser, aqui no meu contexto, algo que eu quero observar, algo que eu quero estudar e refletir e analisar e principalmente compartilhar aqui com você que está atento e que, porque voltou nesse vídeo, concorda, ou pelo menos ficou curioso na minha maneira de enxergar esse assunto. Por quê? Porque a gente pode olhar para trás, a gente vai ver nos anos 50 o movimento de Woodstock, o movimento de liberação das drogas, o movimento de sexo livre, a pílula, aí as mudanças de papéis homem e mulher na sociedade, toda aquela movimentação que começou naquele dia, naqueles dias, né, aos chamados anos incríveis, na verdade, para muitos, anos de mudança social, de discussão, faça amor, não faça guerra, mudança cultural, a música, o rock and roll, tudo isso passa então, ou traz um momento em que há uma ruptura, uma proposta de ruptura com o que se vivia antes, a sociedade anterior, para uma nova proposta de sociedade em transformação, né? A sociedade do pós-guerra, muitas coisas que a gente pode perceber que naqueles anos tem uma convergência inicial e tem uma concordância de serem predominantemente antibíblicas. A tal ponto que naquela época muito começou-se a falar, o evangelho, naquela época o evangelho era algo careta, algo fora de moda, porque a sociedade estava evoluindo e a igreja tinha que acompanhar as mudanças, né, que estavam em curso, e então tinha que reescrever e mudar muitas coisas. Se naquela época tinha que ter mudança e a Bíblia estava ultrapassada, que dirá em nossos dias, quando as mudanças são muito maiores, as mudanças são muito mais complexas e as mudanças cada vez mais são muito mais
proféticas. Então eu não vou falar do cenário todo, eu só quis colocar o divórcio dentro deste contexto, porque é inegável que o divórcio ele tem esse impacto, esse aumento, não somente, ou não, na verdade, não no aspecto de separações, mas no aspecto de nações estabelecerem divórcio como leis. E a grande questão é, o juízo, um dos ingredientes do juízo da palavra de Deus é quando as nações, elas então estabelecem pecados, transgressões contra a palavra de Deus como leis nacionais pelas suas cortes supremas. E este é o grande ponto que eu quero abordar com vocês, é que o divórcio passa a ser aceleradamente aprovado em muitas nações, na maioria delas, e então se estabelecendo primeiro critérios, tinha que ter um pouco mais de espaço de tempo, até o ponto que a gente vive hoje, que quase que alguém chega no cartório, assina, vai embora, tchau, e não se busca uma reconciliação, não vê se há uma causa efetiva, é muito mais fácil cada vez mais se divorciar, porque este é um ingrediente da agenda dos últimos dias. Por quê? Porque o diabo sabe que se ele destrói a família, ele tem filhos vulneráveis, filhos feridos, filhos expostos, tem pai e mãe feridos, magoados, machucados também, buscando satisfazer as suas emoções, se recompor emocionalmente. Eu fui abandonado, então agora eu vou curtir a vida doidado, vou mostrar que eu sou, vou mostrar, provar para todo mundo, não é? Então as pessoas entram nesse jogo, entram nesse caminho e todas essas questões, elas apontam para o resultado que a gente percebe que é que filhos abandonados e filhos do divórcio têm sofrimentos, têm dores maiores, eles vão, em muitos casos, eles vão reproduzir o mesmo modelo nos seus casamentos, e quando há uma ruptura como essa, uma ruptura que tem inclusive leis que apoiam, a sociedade começa então para que a ruptura se torne algo mais natural e normal, e cada vez mais a preservação dos casamentos longevos como tinham que ser, segundo a Bíblia, cada vez menos nós encontramos eles em curso. E tudo isso é o quê? É uma inversão do sistema de Deus, é uma subversão do sistema proposto por Deus, é o estabelecimento de um novo sistema que é anticristo, contrário à palavra de Deus. E é esta a questão que eu quero tratar aqui dentro deste contexto dos últimos dias, aqui no Vejam os Sinais. Eu refletindo um pouco nesses dias sobre esta série, eu percebi que tem gente interessada nesse conteúdo, tem gente me perguntando, falando e tudo mais. Então eu entendo que eu preciso fazer aqui um pequeno ajuste novamente. Eu estou ensaiando ao vivo com você, meu querido, minha querida. Eu entendo que se eu tratar do divórcio exclusivamente dentro aqui do contexto de escatologia, eu vou... não vai ficar legal. Eu vou sair muito da minha pauta de Vejam os Sinais para falar então do divórcio. Então, dentro do aspecto que eu me propus de uma ministração para pessoas que passaram pelo divórcio, pessoas que sofreram dores e pessoas, claro, que eu quero tratar é das pessoas que estão na igreja de Jesus, não as pessoas que não creem em Jesus, porque senão não tenho o que contribuir, mas quem está dentro desse contexto de ser da igreja de Jesus, eu entendo que eu tenho conteúdos para contribuir com a dinâmica da vida, com a dor do divórcio, com conteúdos de reajuste, realinhamento, reconstrução de vida e principalmente de reconstrução de vida na igreja de Jesus Cristo, servindo ao Senhor, que é isso que eu me propus a falar. Então eu entendo que eu ter passado com esse assunto aqui dentro do Vejam os Sinais foi relevante, é relevante, porque eu entendo que você vai começar a perceber agora o impacto do divórcio na sociedade enquanto lei nacional, e as leis nacionais têm mudado cada vez mais para aprovar coisas contrárias à palavra de Deus, no sentido que o Estado é laico, e é verdade, então o Estado é laico, então nesse aspecto não tem nada a ver as pessoas votarem em pessoas que vão propor mudanças de leis, é claro que sim. Então nesta perspectiva está certa, mas na perspectiva do Senhor Deus, que é o Senhor das nações e que abomina o pecado, abomina a transgressão à sua palavra, ele também então se reserva o direito de estabelecer o seu sistema e o seu juízo contra as nações que acham que tudo bem romper e quebrar a palavra do Senhor de uma maneira com leis, permitindo, estabelecendo, incentivando e tudo mais. Então o Senhor vai trazer o juízo, entre outros motivos, porque as leis estão sendo transformadas e modificadas. Eu já falei sobre isso antes, eu vou falar sobre isso em algum momento nos vídeos futuros. Então quero dizer para você o seguinte, aqui no Vejam os Sinais, com esta proposta, esta minha avaliação de o quanto a sociedade mudou
e quanto o divórcio tem impacto nessa mudança com todos esses outros ingredientes que eu já coloquei aqui, é uma bandeira que eu queria estabelecer para você prestar atenção nisso, você olhar para a sociedade, olhar para o divórcio, em especial o divórcio dentro da igreja, como algo que é absolutamente incompatível com a vontade do Senhor, incompatível com o que o Senhor tem enquanto propostas de bênçãos que ele possa mandar sobre aqueles que nele creem. Pelo contrário, é um ato de rebelião, é um ato de desobediência, de transgressão, mas que, como eu já propus, tem perdão, tem restauração, tem reconstrução, com perdas, com limitações, porque não é o melhor de Deus para quem passa pelo divórcio sendo de Jesus. Então, este contexto, no âmbito de Vejam os Sinais, eu fecho aqui. Eu vou tratar então de outros temas, outros conteúdos na sequência, mas eu finquei essa bandeira para você, um flag, presta atenção. Se você quer acompanhar mais sobre esse conteúdo, já, exclusivamente no meu Instagram, eu vou tratar desse conteúdo do divórcio, falando de restauração, falando de perdão, falando de reconstrução de vida, mas falando também, sim, de consequências, de dores e de perdas, porque, como eu já disse, Deus não tem provisão para o divórcio. Eu sou contra o divórcio, porque a Bíblia é contra o divórcio, mas eu quero, de alguma maneira, trazer uma palavra de esperança, uma palavra de reorganização de vida, fundamentos que eu encontrei, que eu pus em prática na minha vida e que eu creio que podem ser abençoadores na sua, sabendo que vai ter crente que não vai concordar comigo e está tudo bem, não precisa vir aqui brigar comigo, nem querer me obrigar a mudar de opinião, eu vou continuar com a minha opinião, mas então me dou o direito de compartilhar o que eu creio para abençoar aqueles que estão com as vidas em frangalhos porque passaram pelo divórcio sendo de Jesus. Esta é a proposta que eu tenho aqui, este é um conteúdo que eu quero com muito respeito, muito cuidado, muito carinho, muito temor diante do Senhor eu tenho para tratar, mas eu quero então mais como um pastor lá no Instagram, nessa nova maneira de tratar meus conteúdos que eu falei no vídeo anterior, é ali que eu quero abordar esta questão com mais tranquilidade e num outro formato, numa outra maneira, ok? Aqui no Vejam os Sinais, então, eu vou continuar com a agenda, observando o que está acontecendo, compartilhando o que eu creio, compartilhando como eu vejo o mundo e encerro a questão do divórcio neste vídeo, nesta série, ok? Deus abençoe sua vida. Lute pelo seu casamento, não abra mão, vá até as últimas consequências para preservar, manter, busque ajuda, busque cuidado, busque aconselhamento. Se eu puder ser útil, conte comigo, eu e a Fúvia, nós ministramos casais juntos, então você pode contar conosco com certeza. Deus odeia o divórcio, mas Deus ama o divorciado. Há reconstrução e restauração. O único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe e fortaleça em nome de Jesus. Veja os sinais, veja a destruição dos casamentos segundo a palavra de Deus e perceba o avançado da hora, perceba que isso faz parte da agenda dos últimos dias e você precisa olhar para isso com outros olhos, com outro entendimento, olhando um cenário muito maior do que exclusivamente discutir a questão do divórcio. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.